Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim o texto: E saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar os justos, mas sim os pecadores. E você diz amém. Curva sua cabeça uma vez mais. Senhor, nós estaremos fazendo exposição da Tua palavra e pedimos a ajuda do Teu Espírito para compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Prepara, Senhor, o nosso coração para receber a semente que é a Tua palavra nos edifica, nos fortalece, porque estamos aqui, Senhor, com fome da Tua palavra e com sede de Ti. Fica conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, durante essas terças nós estamos falando nessa temática a respeito dos apóstolos de Jesus, os 12. Já falamos sobre André, já falamos semana passada sobre Natanael, e ao falar sobre eles aqui, tivemos a nossa fé edificada. Natanael é aquele que tinha a missão de conduzir pessoas até Jesus. André, né? E Natanael, como falamos semana passada aqui com os irmãos, era aquele que foi escondido por Deus. E tem hora que Deus nos esconde, né? Natanael foi escondido por Deus, mas Jesus disse: Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Hoje nós vamos estar falando sobre outro apóstolo de Jesus, e hoje nós vamos estar falando com os irmãos sobre Mateus, e nós temos muito a aprender com a vida desse grande homem de Deus que foi o apóstolo Mateus. Bem, Jesus, quando iniciou o seu ministério, foi até o Jordão, e lá no Jordão foi batizado por João Batista, e depois de batizado, a Bíblia diz que ele saiu e foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. E só depois de 40 dias sendo tentado de dia e de noite e vencendo todas aquelas provações, todas aquelas tentações, a Bíblia diz que ele vence o diabo no deserto e volta para iniciar o seu ministério. Daí então, Jesus começa a levantar os seus seguidores, aqueles que lá na frente ele também escolheria como apóstolos, né, para estar mais junto dele. E a Bíblia fala que ele viu a André, a Pedro, a João, a Tiago. Todos esses homens eram homens pescadores, eram homens da Galileia, tá? E agora Jesus levanta de manhã e alguém está perguntando: a cruzada hoje é aonde? Nós vamos para onde hoje? Está todo mundo ansioso, preocupado, eles querem saber para onde Jesus vai, o que é que Jesus vai fazer. E ele diz: hoje eu não vou sair aqui de Cafarnaum, hoje a nossa missão é aqui em Cafarnaum. Tem algo de Deus para acontecer
aqui nessa cidade hoje. Alguém que eu marquei o encontro e está aqui em Cafarnaum. Eu não sei se você sabe, mas o nome Mateus significa presente de Deus. Mateus significa presente de Deus. Mateus e Levi e Mateus é a mesma pessoa, tá, irmãos? A mesma pessoa. Ele é filho de um homem chamado Alfeu e ele é natural da cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz que ele era um cobrador de impostos. Um cobrador de imposto naquela época era conhecido como publicano. O que era um publicano? Publicano era um judeu, alguém que nasceu judeu, mas decidiu trabalhar para Roma. E ele trabalhava justamente na coletoria, cobrando impostos. Não sei se você sabe, mas todos os publicanos eram odiados pelos judeus. Nenhum judeu gostava de publicano. Afinal de contas, o publicano era conhecido como ladrão, porque eles cobravam mais do que Roma indagava como imposto, né? O Império Romano era um império que sufocava a todos, impedindo o povo de prosperar, porque o imposto era muito alto, era tudo muito caro, e esses publicanos se aproveitavam da situação para cobrar além daquilo que era justo. Por isso que lendo a Bíblia você não vai encontrar um publicano pobre. Todo publicano era rico, tinha uma boa casa, tinha uma boa situação financeira. Porém, quando eles andavam na rua, alguém olhava e se indignava, dizia: "Você é um bandido, você é um ladrão". E aonde tinha um publicano, as pessoas faziam questão de se afastar. Elas não queriam estar perto, porque os publicanos eram conhecidos como os traidores, que haviam traído o povo para se vender para Roma. E Mateus era um publicano desse. Ele trabalhava numa alfândega em Cafarnaum, cobrando imposto. E imagina quem foi muitas vezes pagar imposto lá na coletoria de Mateus: Pedro, André, João. Falava assim: "Eu não gosto desse cara não". Irmão, só para você ter noção, o ódio que os judeus tinham dos publicanos. O imposto geralmente era 1 dracma que eles pagavam, 1, 2 dracmas. Quando eles iam pagar, eles faziam questão de trocar o dinheiro, para levar o dinheiro certinho, para não receber troco. Pergunte por quê, pastor? Porque eles acreditavam que até o troco do publicano era amaldiçoado. Eles diziam: "Não, a gente não quer dinheiro nenhum. A mão desse povo é uma mão amaldiçoada". Por exemplo, o publicano não podia nem ofertar. Se ele chegasse diante do altar para trazer uma oferta, para devolver o dízimo, o sacerdote tinha que pegar e devolver, dizendo: "A gente não aceita". Por quê? Porque é um dinheiro sujo, é o dinheiro roubado, é um dinheiro de trapaça. Isso é naquele tempo. Hoje a coisa está desmantelada. Em muitos lugares aí aceita oferta até de roubo, né? Mas deixa para lá. Vamos pregar aqui. Vem para cá. Está falando desse texto aqui. Então, isso era a raiva que os judeus tinham dos publicanos. Aí, um belo dia, Jesus resolve entrar na rua da coletoria de impostos de Cafarnaum. E nessa rua da coletoria tinha aproximadamente 220 publicanos. Eram 110 de um lado e 110 do outro. E para cada um deles tinha uma mesinha, uma barraca, onde as pessoas iam pagar os seus tributos. Jesus passa por 219 homens e chega na banca de Mateus. Olha dentro dos olhos dele e diz: "Levi", será que ele conhece?
Levi. Quando Jesus falou Levi, aí tem o grupinho que falou: eu não acredito não. Eu não acredito que ele vai botar esse homem no grupo da gente não. Eu não acredito que ele está falando com esse homem. Porque, rapaz, será que ele não sabe que publicano é uma raça que não presta? Não, dá para você imaginar Pedro, que era um calmo. Pedro era muito calmo, uma pessoa muito... Pensa uma pessoa calma, apetitosa era Pedro. Pedro, Tiago, João, André, olhando disseram, não, o grupinho dizia assim: se chama ele, eu vou sair. Se ele entrar num grupo, eu não participo não. Vou logo dizer para Jesus, que se ele quiser eu do lado dele, esse tipo de gente aqui eu não quero não. Com esse tipo de gente eu não ando, com essa laia eu não ando. Por isso que Jesus nunca gostou de panelinha. Jesus não gosta de panelinha. Jesus gosta de vaso, de vaso, de vaso, de vaso. Fala para 3 crentes aí, eu já vou acabar a mensagem. Diga para ele assim: Jesus não gosta de panela, Jesus gosta de vaso. Aonde tem panela ele quebra. Onde tem grupinho ele se desfaz. Aonde tem grupinho a obra não prospera. Ele está à procura dos vasos. Quem está entendendo diga glória a Deus. Vou tomar café depois dessa daqui, que essa aqui é muito pesada. Irmão, dá para tu imaginar o grupinho dizendo assim: se esse caba entrar no grupo, eu saio. Quem é você na fila do pão? Para achar que só você é importante. Para achar que só você é útil. Irmão, só o Evangelho produz isso na vida de um ser humano. O que, pastor? O Evangelho veio para quebrar barreiras. Jesus olhou dentro dos olhos dele e disse: Levi. Aí ele parou, aí disse: veio pagar imposto? Ele disse: não, eu não vim te pagar nada, eu vim te comprar. Me comprar? É que você hoje é escravo do dinheiro, mas eu quero lhe libertar. Você é escravo do dinheiro, mas não é feliz. Siga-me e você vai descobrir o que é a verdadeira felicidade. Alguém olhou e falou: ele não vai não. Ele não vai largar o emprego bom, a vida confortável que ele tem. Ele não vai largar tudo que ele tem para seguir a Jesus. Ele não vai fazer isso. A Bíblia diz que na mesma hora ele se levantou e disse assim: o que o Senhor falou mexeu comigo. Irmãos, o que eu mais conheço na vida são pessoas que têm coisas, mas não são felizes. As pessoas pensam que a felicidade está nas coisas. Eu posso dizer uma coisa para você: talvez você está aqui, vai acabar o culto, você vai chegar em casa e você vai comer o cuscuz com ovo. Vai deitar na cama e não vai dar 5 minutos, você vai dormir. Vai dormir, vai sonhar, vai acordar. Enquanto tem gente que o colchão é bom, o travesseiro é bom, a cama dá massagem, mas para dormir tem que comprar remédio. Jesus olhou e falou: Levi, eu sei que você tem as coisas, mas você não é feliz. Quando você passa na rua, alguém fica te chamando de bandido, de ladrão, de enganador, de malfeitor. Eu quero mudar a tua história. Agora, deixa eu te fazer um convite. Qual é? Segue-me. Segue-me. Pergunta ao teu irmão, para mim terminar. Diga a ele assim: o que foi que Jesus ofereceu a Mateus? Jesus disse a ele: segue-me e eu vou te dar uma casa. Segue-me e eu vou fazer você mais rico do que você já é.
segue-me. Foi isso? Segue-me e eu vou te dar uma Lamborghini dos sonhos. Foi isso? Ao contrário, Jesus disse assim: para me seguir, eu não vou te oferecer nada. Você vai ter que largar o que você tem. Vai ter que deixar essa vida torta que você vive. Mas eu vou te ensinar o que é a verdadeira felicidade. Irmão, o Evangelho de Cristo, é esse Evangelho que eu estou pregando hoje. Jesus não precisa oferecer nada para ninguém. Jesus não precisou, durante o seu ministério, estar querendo comprar os outros, dizendo: venha para mim e eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Ao contrário, ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho de renúncia. Todo dia você tem que lutar com um velho homem, uma velha criatura que está dentro de você. E essa velha criatura quer reinar todo dia. Você pensa que ela morreu, mas ela está lá. Quando alguém te estressa, o velho homem quer ressuscitar. Quando você sente qualquer raiva, o velho homem quer ressuscitar dentro de você. Quando você se sente injustiçado, o velho homem quer reinar dentro de você. E aí Deus te lembra que você teve um encontro com Ele. Agora imagine Mateus abandonando tudo: a alfândega, a coletoria, a mesa cheia de dinheiro, para seguir aquele que olhou dentro dos olhos dele e disse assim: eu vou te fazer feliz de verdade. Eu não tenho essa vida de engano que você está vivendo aí não. Porque você tem uma vida de status, mas é uma vida mentirosa. Essa mensagem é para você que está em casa me assistindo. Não se iluda com tudo que você vê. Porque nem tudo que é postado, nem tudo que é publicado é a realidade verdadeira. Uma pessoa que te fez mal, te deu trambique, te enrolou, te passou para trás, te roubou, e você quer ver o Satanás, queria ver o Satanás e não queria ver. Jesus pegou essa pessoa, transformou ela, libertou ela, trouxe para a igreja, coloca sentada do teu lado. E você diz: em outro tempo, se fosse eu voava na garganta dela, na garganta dele, mas Jesus me transformou. É assim ou não é? Aleluia. Hoje, um dia desse eu fiquei rindo. Nós temos na igreja duas pessoas, irmão. Uma pessoa foi muito prejudicada porque a pessoa colocou muitos processos e a pessoa perdeu o emprego, perdeu tudo que tinha por causa dessa pessoa. Você tem noção? Foram mais de 150 processos que essa pessoa abriu contra essa pessoa pública. E aí, pastor? 10 anos se passaram. A pessoa voltou para Jesus, começou a congregar na nossa igreja, e hoje as duas pessoas dirigem o mesmo departamento. Alguém chega e olha e fala assim: rapaz, você na igreja junto, me explica isso. Aí a pessoa ri e fala: Jesus que fazia essas coisas, não tem como a gente explicar. Agora Mateus chega para Jesus e diz assim: ó, eu já decidi, eu não quero mais essa vida para mim não, eu vou te seguir, mas antes, deixa eu dar uma festa. Você quer fazer o quê, Mateus? Eu quero dar uma festa. Eu quero chamar todo mundo para minha festa. E a festa é lá em casa. Pode fazer a festa, Mateus, só tem um detalhe: eu só faço a festa se o senhor for. Rapaz, tu quer fazer uma festa e quer que eu vá na tua festa? Ele disse: que eu vou fazer a festa, todo mundo vai na festa, achando que vai na festa para comer, mas o propósito da festa é apresentar o Senhor. Tem como o senhor ir na minha festa? Jesus disse: eu vou na tua festa. Aí, meu irmão, de noite na casa de Mateus, só dava publicano. Irmão, ele pegou os publicanos, aqueles cabas que trapaceava, que enrolava. Sabe aqueles
nó cego, ele falou: tu tem que vir na minha casa, eu vou fazer um churrasco hoje, uma festa, você não pode faltar. Aí eles foram, por causa da carne, da Coca-Cola, eles foram por causa do bolo, do salgado, foram por causa da festa. Aí quando a festa estava bombada, Mateus parou e disse: gente, eu chamei todo mundo aqui para dizer que hoje é minha despedida. Despedida, Mateus, porque eu sempre acreditei que o que eu tinha ia me fazer feliz, mas quanto mais dinheiro eu tinha, mais infeliz eu era. Até que hoje, esse homem passou por 219 cobradores de imposto, olhou dentro dos meus olhos e me pediu para seguir ele. E a alegria que eu sinto na minha alma, nem todo o dinheiro que eu tenho na conta pode proporcionar. E eu marquei essa festa para dizer para vocês que o mesmo encontro que eu tive com ele, eu quero que vocês tenham também. Porque se vocês tiverem o mesmo encontro que eu tive com ele, a vida de vocês irão mudar também. Olha para o seu irmão e diga assim: Mateus promoveu uma festa para apresentar Jesus. Nas suas festas você promove Jesus? Ou se promove? Como é, pastor? Às vezes, irmãos, a gente faz festa e é até compreensível, porque é um momento de alegria nosso. Mas nem nesses momentos nós podemos deixar passar. A festa é nossa, mas nós temos que apresentar o dono da nossa vida. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer: você é diferente. Enquanto Jesus está lá sendo apresentado por Mateus, tem um grupinho lá dentro chamado de fariseu, ou raça ruim. Porque os fariseus é conhecido na Bíblia como sepulcros caiados. São as pessoas religiosas que olharam e disseram: Jesus, na festa com um monte de publicano, e crente pode participar dessas festas? Pode? Aí olharam para os discípulos e disseram assim: o que é que o vosso mestre está fazendo aqui nessa festa? Aí quando os discípulos iam falar, Jesus disse: quem vai falar por vocês sou eu, cala a boca. Aí ele olha para todo mundo que estava na festa e diz assim: quem precisa de médico não é quem está curado, é quem está doente. Sabe por que eu vim aqui? Eu vim para curar uma doença que vocês têm, chamada pecado. E essa doença, você não compra o remédio na farmácia, porque o remédio está diante de vocês. E só quem prova desse remédio tem a cura dos seus pecados. Quem está entendendo a mensagem que eu estou pregando? Aí eu quero ler com vocês o último versículo. O versículo 11, eu termino o culto cravado dentro do horário que eu programei terminar. Põe aqui o versículo 11 do capítulo 9, meu filho, e eu encerro essa palavra em nome de Jesus, que muito nos edificou hoje. Mateus capítulo 9, versículo 11. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Põe o 12. Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. O 13, e a gente acaba. Portanto, ide e aprendei o que significa isso. Isto que, gente? Misericórdia quero, não sacrifício, pois não vim resgatar os justos, mas sim os pecadores. Eu quero me prender a esta palavra e encerro a mensagem agora. Jesus está dizendo: eu quero que vocês entendam o que é a palavra misericórdia. Irmão, quem nunca passou pela misericórdia de Deus não consegue ser misericordioso com ninguém. Eu conheço um monte de gente aguada, enjoada, azeda, que olha para as pessoas e não tem misericórdia de ninguém. São pessoas que, se puder matar, matam. Aprenda uma coisa: se você não usar a misericórdia, no dia que você precisar dela, ninguém vai ter misericórdia de você. Porque tem gente que, quando vê alguém morrendo, ele termina de matar. Só que ele não sabe
que a vida é uma semeadura e tudo que eu planto, eu colho. Por isso que, pode ler a Bíblia, toda vez que Jesus estava caminhando e alguém gritava: Senhor, tem misericórdia, ele parava. Lembra de Bartimeu? Ele estava passando em Jericó e ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia. Ele falou: chama o cego. E a mulher cananeia, ela disse: Senhor, tem misericórdia, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Você sabe o que significa a palavra misericórdia? Toda vez que você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, é você dizendo: Jesus, me coloca dentro do teu coração. Fala isso, irmão, eu acabei. Diga assim: toda vez que você pede misericórdia, você está pedindo para Jesus esconder você nele dentro do coração. Jesus, me coloca dentro do teu coração. Por isso que Satanás não te apanhou, por isso que o laço do diabo não te alcançou, por isso que as setas do diabo não te pararam, porque você tem alcançado a misericórdia de Deus. Ele tem te escondido dentro do coração dele. Mateus foi um grande pregador do Evangelho, um homem que doou a sua vida. E como a gente sempre fala aqui no final das mensagens que nós sempre ministramos aqui para os irmãos, a forma como esse homem morreu por não negar a Cristo. Depois de passar pela Ásia, de ministrar em alguns países da África, disseram para ele: nega Jesus. E ele falou: nunca eu vou conhecer o homem, nunca eu vou negar o homem que verdadeiramente libertou a minha vida. Arrancaram os olhos dele e o mataram com uma flecha. Morreu crente, morreu salvo, mas não negou a fé. Às vezes a gente fica torcendo, vibrando por homens que para nós não representam nada. Esses homens doaram a vida deles para que eu e você estivesse hoje aqui. Aconteça o que acontecer, diga: Senhor, me ensina a ser fiel a Ti. Aplauda a Deus com essa palavra em nome de Jesus.